Muito bem, continuando aqui com o Pegasus PDV, vou mostrar então como nós colocamos aqui a parte da persistência, né, utilizando o Moore. Bom, primeira coisa aqui no main, né, na nossa classe principal, nós vamos fazer um teste se a plataforma que nós estamos utilizando é a plataforma Windows, tá? Se for, nós vamos chamar este método OpenWindows, que está aqui embaixo, apenas para a gente carregar a DLL SQLite, tá? Essa DLL então ela vai se encontrar na mesma pasta do executável. No nosso caso aqui, por enquanto, ela se encontra na seguinte pasta, ó. Na pasta do próprio projeto, tá aqui ela, SQLite 3. Ok? Então começamos com isso daí, né? Daí mais aqui embaixo, você já sabe que no projeto do Fênix nós estamos utilizando os providers, né? Utilizando lá o Change Notifier. Ok, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar utilizando o multiprovider, tá? Mas eu vou apontar para cada DAO que está dentro da minha classe do banco. Nós já vimos essa classe do banco no vídeo inicial do Moore, né? Bom, a minha classe do banco, vou mostrar ela para você aqui agora. Ela se encontra dentro da pasta Database, tá? Então eu criei uma pasta Database aqui, ó. Ok? Dentro dessa pasta eu criei a pasta Database, criei o arquivo database.dart, né? Esse arquivo ele tem aqui, tirar esses comentários, ele tem o app database, estendendo este app database, e no construtor dele aqui eu estou apontando para uma open connection, tá? Essa open connection é um método que está logo aqui acima, ó. E nesse método eu verifico se a plataforma é mobile. Se for, eu abro o banco de dados dessa forma, o banco de dados Pegasus SQLite. Se a plataforma for Windows, eu abro o banco de dados dessa forma aqui, o arquivo também Pegasus SQLite. Ele vai criar esse arquivo dentro da pasta do executável. No nosso caso aqui, ele criou aqui, ó, na pasta do projeto Pegasus SQLite, tá? Beleza. Quais foram as tabelas que ele criou aí dentro? Aqui embaixo, eu pedi para ele criar a tabela CFOP, tá? Então eu já tenho aqui uma classe CFOP, que foi gerada pelo nosso gerador de código, tá bom? Tá aqui as colunas, né? ID, código, descrição, aplicação, tá? Então ele criou isso daqui. E lá em Database, além de eu informar esta classe, eu informo também um DAO. Daí o DAO ele tá aqui embaixo, ó, tá? Use DAO, o nome dele é CFOP DAO, ele utiliza a tabela CFOPs, ela tá com um S na frente porque é um padrão do ORM que a gente está usando. Então eu simplesmente coloquei um S na frente. Mesmo que o nome da tabela seja fornecedor, vai ficar fornecedor S, tá? Mas este nome de tabela aqui é o nome de tabela para o ORM, tá bom? Então a gente abrir aqui o CFOP, ó, ele vai criar uma classe CFOP e o nome da tabela do banco de dados é CFOP, tá? Então a gente vai sempre usar CFOP como classe e no banco de dados nós vamos ter a tabela CFOP em maiúsculo, tá? Tá, e pro ORM que a gente está utilizando aqui, aí o nome da tabela para o ORM é CFOP com um S na frente por uma convenção dele. Então não mudei isso daqui, não fui atrás de mexer com isso, com esse S, tá? Deixei com S na frente e pronto. Beleza, voltando aqui então, eu tenho os métodos dentro desse DAO, né? Quais são os métodos que eu tenho aí? Eu vou ter o método consultar lista, que vai me retornar uma lista de CFOPs. Tem o método consultar lista filtro, onde eu posso passar um campo e um valor, é um filtro simples, tá? Então ele vai realizar o filtro nesse método aí. Eu tenho o método observar lista, que retorna uma string, ele vai servir caso nós precisemos carregar automaticamente os dados desta tabela em widgets, tá? Eu tenho o consultar objeto, onde eu passo um ID e ele me retorna apenas um objeto. Eu tenho o método inserir. O método inserir vai inserir um novo CFOP.
Tem o método alterar e tem o método excluir, tá? Então, todos os DAOs seguirão esse mesmo padrão, tá bom? Beleza, então eu executei o gerador de código, né? Coloquei esse carinha aqui dentro, o gerador de código, ele gerou para mim a tabela, gerou para mim o DAO, então eu copiei e colei aqui, tá? E eu criei também esse database classes aqui, ó, apenas para eu exportar as classes das tabelas, os arquivos onde se encontram as classes das tabelas, né? Para que isso? Para que dentro do arquivo database aqui, eu não precise ficar importando aqui todas as classes, tá? Então eu importo aqui database classes uma vez e tá valendo, porque todos os meus arquivos de classes estarão aqui, tá? Agora, como é que eu uso esse CFLP? Bom, na minha caixa page, por exemplo, o que é que eu fiz, ó? Lá no método build, eu criei aqui um provider, CFLP provider, então eu utilizo dessa maneira, ó, provider of CFLP DAO com o contexto, né? Daqui eu instancio um novo CFLP, ó, instancio um novo CFLP aqui, coloquei o código 123, vou colocar um outro código, 456, a descrição, teste 456, aplicação, testando 456. Daí eu chamo o CFLP Provider, eu chamo o método inserir do CFLP Provider, tá? Passando o CFLP que eu acabei de instanciar aqui em cima. Nesse provider, então, como eu estou pegando o provider do DAO aqui, ó, eu posso acessar todos os métodos que eu defini no DAO do CFLP, logo aqui embaixo. Tá? Todos esses métodos aqui eu posso chamar ali. Tranquilo? Muito bem. Eu vou executar então a aplicação. Daí a gente vai ver que ele vai parar aqui. Eu vou colocar um breakpoint aqui, pressionar F5. Depois que ele parar aí, que ele executar, eu vou abrir esse banco de dados utilizando este programinha aqui. Deixa eu mostrar para você. Aqui, ó. Esse DB Browser for SQLite. Aí eu vou abrir o banco de dados e vou mostrar que ele criou a tabela CFLP e que tem 2 registros agora, tá bom? Depois disso eu vou criar uma outra tabela, pegando o código que foi gerado pelo gerador de códigos, para você ver qual é o trabalho que eu vou ter aqui daqui para frente, né? Para você compreender como as coisas estão sendo feitas, tá? Daí você já vai receber o código aí no seu repositório com todas as tabelas já no ponto de nós utilizarmos a persistência. Pronto, então ele parou aqui, ó. CFLP Provider por enquanto está nulo, eu vou pressionar um F10. Daí eu já peguei ele aqui. Então no meu provider ali eu tenho a conexão, o banco de dados, o executo, enfim, os dados que são necessários para o nosso ORM. Eu vou instanciar um novo CFLP aqui, um novo objeto CFLP. Então ele vai estar instanciado com esses dados aí, código 456, descrição teste 456 e tudo mais. Tá aí ele, ó, com o ID nulo, então ele vai inserir um novo, né? Quando eu chamo inserir aqui, então, pronto, ele inseriu isso daí no banco de dados, tá? Eu vou pedir para ele continuar a execução. Daí aparece aqui para mim, ó, ele iniciou uma transação, né? Inseriu o CFLP e comitou a transação, tá bom? Eu vou fechar a aplicação. Daí nesse programinha aqui eu vou pedir para ele abrir o banco de dados, tá? Dentro do Pegasus PDF eu vou abrir esse Pegasus SQLite. E aí está. Quais são as tabelas que eu tenho? A tabela CFLP. Tá? Quais são os dados que eu tenho lá? Primeiro registro que eu inseri antes de dar videoaula e o segundo registro aqui agora que eu coloquei neste momento. Tá? Beleza. Eu vou fechar o banco de dados. E agora nós vamos colocar uma outra tabela aqui. Tá? Então qual é o procedimento? Vamos lá na pasta do gerador, que é o gerador de código, fontes. Dentro da pasta tabela, eu vou pegar a tabela cliente, Ctrl C, e vou trazer aqui para dentro de database do Pegasus.
cliente. Ctrl V. Tá? Feito isso, eu vou vir aqui no DAO, vou abrir a cliente DAO, vou copiar essa parte aqui, ó, Ctrl C, e vou colar dentro de Database, aqui embaixo, tá? Então, colei o código do DAO aqui dentro, tá bom? Beleza. Daí eu tenho que colocar a informação dessa tabela aqui nesse use more aí, né, ó. Tá? Essa informação, ela tá gerada aqui, ó, no arquivo Flutter Database Exports, tá? Esse arquivo também é gerado automaticamente pelo gerador. Então tá aqui as tabelas, ó, vou colocar a tabela cliente com um S, que é o padrão desse ORM, colei aqui. Eu vou pegar agora o DAO, cliente DAO, vou colocar aqui. Daí ele não está reconhecendo clientes ainda, por quê? Porque falta eu exportar a classe do cliente aqui, tá? A exportação dessa classe também foi gerada aqui pelo gerador. É só eu copiar e colar aqui, tá? A partir deste ponto, então, ele já enxerga aqui o clientes, tá? Só que ele está com um monte de erro aqui, né? Porque ele não está reconhecendo ainda esses dados de cliente aqui, ó, tá? Para que ele reconheça isso daí, nós temos que chamar o gerador do ORM agora, não é? Como é que a gente faz para chamar esse gerador? A gente vem aqui no terminal e chama esse comando aqui, ó, flutter packages pub run build runner build, tá? Quando eu chamo esse comando aí, ele cria de novo para mim esse arquivo aqui, ó, o database.g.dart, tá? É ele que cria isso aqui automático, como nós vimos no vídeo anterior. Então vamos aguardar um pouco para ele criar este arquivo e depois a gente já pode criar alguma coisa aqui no caixa page pegando o provider dele, tá? Deixa ele criar isso daí para a gente criar o provider dele e fazer um teste aí na nova tabela cliente que ele vai criar para a gente. Ele está rodando aí agora o build. Às vezes demora um pouco para rodar e às vezes é um pouco mais rápido. Então vamos aguardar. Quando ele terminar aí, deve funcionar tudo. Ok? Concluído. Então não tem mais nenhum erro aparecendo aqui. Agora nós vamos lá no main e vamos criar um outro provider aqui, ó. Nós vamos criar o provider agora do cliente DAO. Tá reclamando aqui de alguma coisa porque a gente tem que apontar para o cliente DAO, tá? Então tá aí. Criei o provider do cliente DAO. Como é que eu uso esse cara agora? Eu vou usá-lo da mesma forma que eu vou fazer um teste aqui primeiro, tá? No caixa page, ó. Deixa eu tirar esse cara dali. Eu vou criar aqui um cliente provider, chamando o provider do cliente DAO, tá bom? Daí eu vou instanciar um novo cliente aqui, ó, cliente cli igual a new cliente com id nulo e alguns outros campos aqui que serão os seguintes. Vou colocar só o nome do cliente, tá? Nome, colocar aqui Albert, pronto. E aqui eu insiro no cliente provider o CLI que eu acabei de criar. Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou colocar o breakpoint aqui dessa vez, tá bom? Deixa eu ver se o banco de dados está fechado. Opa! Se o banco de dados está fechado naquele programinha, para não dar nenhum tipo de conflito, tá fechado. Vou executar F5 e vamos aguardar, tá? Vamos ver se ele vai criar a tabela cliente, porque só tem a tabela CFOP lá.
E vamos ver se após a criação da tabela cliente, ele vai inserir esse novo cliente nesta nova tabela, tá bom? Pronto, ele parou aqui, ó, mas parece que aconteceu um problema aqui. Vamos ver o que é, né? Que problema é esse aqui? Ele está informando o seguinte, ó. Parece que você criou o banco de dados múltiplas vezes. Quando dois bancos de dados estão utilizando o mesmo query executor, pode acontecer alguma condição de concorrência, Pronto. Então, o fato de nós estarmos utilizando lá aqueles providers daquela forma, né, está fazendo com que a gente acesse o banco de dados mais do que uma vez, ok? Tá bem. Eu vou continuar aqui, pressionar F10 para a gente ver o que vai acontecer. E aí, ele informou que não existe a tabela cliente. Tá? Então, eu vou matar a aplicação. E vou abrir de novo o banco de dados aqui para ver o que aconteceu. Pegasus SQLite. Tá, ele inseriu de novo aquele CFLP, né? Mas na estrutura do banco aqui só tem uma tabela CFLP. Por que isso? Ó, porque como o banco já existia, ele não criou outro banco, né? Não tinha como ele criar outra tabela ali no caso, tá? Neste caso aí, nós teríamos que utilizar um esquema aqui do ORM chamado migração. Tá? Está em algum lugar aqui da documentação, tá? Mas não é algo que nós vamos estudar neste momento, tá certo? Eu não me recordo onde se encontra aqui, ó, migrations. Então, quando você altera uma tabela ou insere uma tabela nova, você tem que criar um esquema de migração, tá? O nosso banco de dados aqui, atualmente, a versão dele é a versão 1, ó, o esquema dele, tá? Então, se eu criei uma tabela nova, né, no caso o banco já está em produção, e eu criei uma tabela nova, então eu altero esse esquema para 2, e embaixo aqui eu coloco a minha estratégia de migração, que aí seria, adicione uma coluna na tabela todo, tá? Ou crie uma nova tabela. Enfim, eu tenho que colocar esse esquema de migração aqui para as coisas que vão acontecer quando o banco estiver em produção, tá? Como este banco não está em produção, o que eu vou fazer aqui é muito simples. Eu vou apenas remover o banco aqui, ó. Pego os SQLite, removi. E evidentemente eu vou perder aqueles 3 registros que eu coloquei, né, na tabela CFLP, tá? Daí, para esse erro que eu estou acessando o banco de dados múltiplas vezes, né, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Provavelmente isso está acontecendo aqui, tá certo? Por enquanto eu vou tirar esse CFLP DAO aqui. Na verdade eu vou deixar e vou executar novamente para ver se eu vou enxergar este mesmo erro aqui, tá? Daí caso eu enxergue este mesmo erro aqui, informando que a gente está acessando o banco de dados múltiplas vezes, então eu vou ter que dar uma arrumada aqui nesse provider, talvez não utilizando um multi-provider, mas apenas um provider simples, apontando para o banco de dados. Enfim, vou ver então como é que tem que fazer aqui, caso eu receba essa mensagem de erro mais uma vez. Vamos lá, vou pressionar F5. Vamos executar então a aplicação. E vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Também a aplicação sendo iniciada. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Provavelmente eu vou receber a mesma mensagem, né? Porque eu estou chamando o construtor do App Database uma vez, estou chamando uma segunda vez. Então de fato, ele informa de novo, ó. Há um aviso lá, ó. Cara, parece que você está criando banco de dados múltiplas vezes, né? Você está acessando esse cara múltiplas vezes, então segue o que tem aqui e tenta evitar isso daí. Muito bem. O
que tem neste link aqui, se você abrir este link, é o que se encontra aqui, ó, tá? Então, ele fornece uma instrução de como usar o banco de dados, ok? Você pode acessar o banco de dados dessa forma aqui, ó, tá? Com uma única instância, ou utilizando o provider dessa maneira aqui, tá bom? Em uma arquitetura mais complexa, caso você esteja utilizando algum framework aí de injeção de dependência, né, como esse Kiwi ou esse GetIt, você pode utilizar essa outra versão aqui, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos ver, né? Já que nós estamos tendo este erro, vamos ver o que a gente vai fazer. Mas eu vou continuar aqui, eu vou pressionar F10. Eu estou com duas instâncias do banco, no caso, né? Uma instância para o CFLP e uma instância para o cliente. Evidentemente não vai ficar dessa forma, tá? Vou executar. E aí, ó, o banco de dados está travado, né, quando ele tenta inserir no cliente. Então, provavelmente ele inseriu no CFLP, mas não inseriu no cliente. Tá? Quando eu abrir o banco aqui de novo, eu vou ter as duas tabelas agora. Tem uma tabela CFLP e tem uma tabela cliente. Mas quando eu navego nos dados, eu tenho os dados em CFLP, no entanto, eu não tenho cliente, porque o banco de dados estava travado, tá? Bom, para eu fazer um teste agora apenas em cliente, e para você ver como o problema é exatamente neste local aqui, eu vou comentar esse provider aqui do CFLP, vou deixar só o do cliente, tá? E vou executar de novo. Aí, no caixa page aqui, eu vou comentar esse código do CFLP, porque o provider dele vai estar nulo e eu vou ter um erro, né? Não vou conseguir chegar aqui no código do cliente, tá? Vou executar de novo aqui o F5. Ele não vai mostrar nenhum erro para mim aqui de duas instâncias do banco, de concorrência, nada disso, porque eu estou acessando o banco apenas uma vez aqui agora, tá? E aí o que vai acontecer? Ele vai inserir aquele cliente para a gente, né? Vou mostrar isso para você. O que eu quero que você faça é o seguinte: neste meio tempo, enquanto você não recebe o segundo código, né? Ou de repente eu posso decidir já colocar todo o código aí para você, mas eu quero que você estude essa parte aqui de como instanciar o banco de dados utilizando o MOR sem ter esse problema de concorrência na abertura do banco, tá? E provavelmente a solução mais indicada é esta aqui, ó. Tá bom? Mas eu gostaria que você fizesse alguns testes aí, se fosse possível, tá? Quanto mais você dominar esse esquema aqui, mais você estará apto para trabalhar com o banco de dados local nas suas aplicações, tá certo? Mais lá para frente, né, quando a gente estiver numa outra versão do Pegasus PDV, com a parte da sincronização, a gente vai ver como sincronizar esse banco de dados local com o banco da retaguarda. Mas não é este o objetivo neste momento, tá? Então pronto, já parei aqui. Ele não deu nenhum erro ali embaixo, ó, F10, F10, F10. Ele inseriu o cliente, abriu aqui a minha aplicação. Eu vou fechar a aplicação, ó, executou o comando do cliente ali embaixo, tá? E quando eu abrir aqui o banco de dados, ele tá lá, o primeiro registro do CFLP, que foi o que eu inseri no passo anterior, e quando eu vier na tabela cliente, tá lá o cliente, ó, já inserido aí no banco de dados, tá? Muito bem. Então, do lado de cá, qual é o restante do trabalho que nós vamos ter aqui, né? Nós vamos colocar as outras classes de tabela aqui dentro e vamos colocar os outros DAOs aqui para que o arquivo database de Dart seja gerado já com o nosso banco de dados completo, tá? E vamos resolver essa questão aqui do provider, né, para que nós possamos acessar os providers aí da forma correta, sem ter essa concorrência do banco. E aí você vai ver que, caso tenha essa concorrência, né, nós vamos ter esse problema de banco travado, não vamos conseguir utilizar, tá? Então essa questão tem que ser resolvida, tá bom? Mas é bom que você veja esse problema acontecendo, né? Pois caso você tenha um erro parecido no seu sistema, você já vai ver qual é o motivo, né, que você está acessando o banco duas vezes e como é que se resolve isso daí,
tá? Muito bem, então, próximos passos eu já mencionei, né? Provavelmente você vai receber no seu repositório o código já com tudo isso resolvido com o banco completo, tá bom? Para que você não receba aí duas vezes, né, um código incompleto desse e depois o código já no jeito, já completo, tá? O ruim disso é que vai ficar difícil de você fazer esse exercício, né? Seria interessante que você recebesse já esse código nesse nível aqui para fazer esse exercício. Então eu vou ver, tá? Porque para atualizar o repositório também demora bastante para atualizar todos os repositórios dos alunos, né? É um processo de muitas horas. Tá? Então eu vou ver se eu mando esse código aqui incompleto para você fazer esse exercício ou se eu já mando o código completo com o banco já todo pronto, né? Já que você já viu aqui que o problema em relação a esse banco ficar travado é se você chamar ele duas vezes aqui. Então como tu já viu esse problema aqui, de repente se eu mandar o código já corrigido não tem nenhum problema, né? O ruim é só você não fazer o exercício, tá? Mas enfim, caso você não receba o código dessa forma aqui, tente simular o que eu fiz durante a videoaula, é até melhor para o teu aprendizado. Vai pegando os arquivos lá que foram gerados pelo gerador de código, vai colocando aqui, cria um provider, cria o outro, faz o passo a passo do jeito que eu fiz com duas classes que você vai chegar neste mesmo problema aí. Você tenta resolver o problema, né? Se você fizer esses passos aí, melhor ainda para o teu aprendizado, tá bom?